Pessoal, quando Jesus ele traz para nós uma reflexão acerca de não olharmos para trás ao assumirmos o trabalho com Ele, como isso não vai ser dito em Lucas, capítulo em que ele vai dizer que alguém desejaria dispor daquilo que tem no seu lar antes de seguir Jesus. Está no capítulo 9, gente. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo da moral estranha, vai ser falado um pouquinho da questão de o indivíduo, ele ratificar que deseja fazer aquele caminho, mas antes ele deseja resolver coisas materiais e deixar mais ou menos arrumado para fazer isso. Então Jesus vai trazer que se alguém que tendo a mão na charrua e está ali para fazer o arar na gleba, olha para trás e fica parado num ponto, ele não está apto para aquele trabalho, para o reino de Deus. E é curioso porque quando a gente considera que Pedro houvera trago para o Senhor, que eles houveram deixado tudo, largado todas as questões realizadas referente àquilo que fosse material, enquanto também os laços afetivos dentro de um chamado que eles houveram recebido e acabaram que acolheram e fizeram o seguimento do Mestre. Então Jesus vai dizer que ninguém que deixar, seja casa, seja pai, mãe, para segui-lo, ou mesmo mulher, irmãos, filhos, que não receba muito mais ainda aqui no orbe e principalmente no século vindouro. Enquanto aí uma promessa, algo que o Senhor ele nos confere de segurança para que nós possamos fazer esse segmento. Inclusive quando Jesus diz que há muitas moradas na casa do Pai. E que, conforme nós sabemos, existem muitas dimensões diferentes da Terra habitadas, inclusive inabordáveis para nós. Então, a Terra não é o único planeta habitado. Existem trilhões de galáxias, cada qual com N planetas. Se a gente considerar, por exemplo, até mesmo o sistema solar, que cada qual tem vários planetas, e cada galáxia vai ter vários sistemas solares, e cada um está entregue aí para um espírito crístico, porque existe aquele espírito que na hierarquia espiritual está acima de Jesus. Porque Jesus, ele é um espírito crístico encarregado do planeta Terra e de outros orbes que ele venha também a comandar como aqui, que possa ter sido entregue para ele também. Mas, quando a gente fala, por exemplo, do sistema solar,
A gente tem aí um espírito que cuida e que comanda o sistema solar, que está acima de Jesus. Se pegar aquele espírito que cuida de uma galáxia, ele está acima do que cuida do sistema solar e do que cuida de um planeta como Jesus. Mostrando que há uma hierarquização espiritual e que tem espíritos que estão acima do Cristo, enquanto Jesus. Porque se a gente considerar essa pleia de espíritos crísticos, cada qual recebe incumbências diferentes, de acordo mesmo com a própria evolução. Seja de um quadrante galáxico, seja do sistema solar, seja de um planeta, ou um conjunto de planetas. Inclusive, especula-se que quem cuida do sistema solar é o arcanjo Gabriel, que veio ter com Maria avisando da vinda de Jesus, quando ela iria ficar grávida. E nós não temos acesso a essa pleiade de espíritos. É vedado para nós. Nós conhecemos Jesus, que é o governador planetário da Terra, que veio ter conosco e que nos acompanha há mais de 4,5 bilhões de anos, quando ele já era um espírito puro e foi entregue para ele plasmar esse orbe e preparar tantos quantos viriam para cá e acompanhar o nosso processo evolutivo, para que cada qual que viesse para cá, portanto confiado a Jesus, não se perdesse. E, em sendo assim, se considerarmos o espírito que está aí cuidando de quadrantes galáxicos, aquele que cuida de uma aglomeração que une várias galáxias, aquele que cuida de uma outra que engloba o universo, isso vai elevando na hierarquia espiritual e diz de falanges de espíritos angélicos que nós não conhecemos. Até porque, se considerarmos Deus, ele nos dá os empréstimos, mas ele não se faz visível para nós e nem nos mostra o que ele nos entrega. Na verdade, não é uma preocupação de Deus que eu fique sabendo que tudo que eu movimento vem dele. Não enquanto algo que ele precisa fazer para ser reconhecido, mas quando ele mostra alguma coisa nesse sentido, é para que eu compreenda, dominando a função do meu pensamento, que eu não sou além de pó e que tudo promana de Deus. Em sendo assim, o espírito que ele chega a um determinado ponto da sublime renunciação, ele não precisa que outrem fique sabendo do bem que ele está distribuindo. E isso o liberta para fazer o trabalho que ele precisa de forma livre, da melhor maneira possível, porque ele não está preso a esses comezinhos sombrios e que vai mostrar aí uma disposição psíquica, moral, para realizar o que precisa. E é curioso, gente, que eu estava assistindo aquele filme Além da Linha Vermelha, estou ali na parte do meio para o final do filme, e mostra a questão das interações guerrilhosas, que inclusive se a gente considerar, por exemplo, o mundo hoje, existem vários focos de guerra, e na época que esse filme foi produzido, que foi ali por volta do ano 2000, trouxe um pouco a questão ali do período da Segunda Guerra Mundial, uma interação ali guerrilhosa entre americano e japonês, e a gente observa de forma patente a caos que é a guerra, porque o indivíduo ele assume
serviço, suicida. Porque uma pessoa, e aqui a gente pode considerar uma comunidade, uma vila, uma nação que entra numa guerra, na verdade, ela está num suicídio indireto. E que se torna direto à medida que ela envia os seus cidadãos para morrer. Até porque quando a gente considera que numa guerra aquele que sobrevive é porque matou outro, então nós consideramos que uma nação que entra numa guerra é para matar, sob uma justificativa que é alegada de que é para proteger uma dada ideia. Inclusive, ali existe alguns recortes do filme em que, à medida que alguns americanos já houveram morrido, outros ficaram feridos, e eles descobriram uma casinhola que tinha um japonês no alto do monte, fazendo ataques a eles, eles vão até essa casinhola para fazer um contra-ataque e acaba mantendo reféns alguns japoneses, e alguns soldados ali americanos começam a bater, esbofetear um japonês pelas mortes que eles já tinham vivido ali entre os americanos. Então, é um clima em que as pessoas elas estão escravas do revide. E sob uma capa de um grupo seleto, que eu mato o outro para defender esse grupo, ou que eu torturo alguém para poder vingar de algo que foi feito a alguém desse grupo, e que não tem fim. Porque, nesse sentido, vai acontecendo de que cada ação gera uma reação mais violenta e mostra a nossa loucura. Porque depois de tantas guerras que nós vivemos, nós poderíamos considerar mais de 15 mil guerras da humanidade até hoje. E nós temos situações importantes e tristes acontecendo em Sudão, na Gaza, regiões outras ali da África, Ásia, Oriente Médio, na Rússia. A gente tem vários focos de guerras que mostra que nós não conseguimos aprender o básico desse beabá. E quando a gente fala essa questão de uma guerra que explode entre indivíduos armados, isso diz de guerras que nós vivemos dentro de nós, com as pessoas, conosco mesmo. Porque só vai para um areal de guerra, com uma arma na mão, uma faca, uma mina, uma metralhadora, aquele que vive essa vibração dentro de si, que guerreia com os próprios pensamentos, os outros, com as ideias, com aquilo que fala, com aquilo que vive. E, em sendo assim, a gente fica realmente olhando para mortandades que isso leva, e acabamos que já não estamos com a noção de nós mesmos e dos outros há muito tempo. Em sendo assim, estar num ambiente de duelo, de guerra, de qualquer tipo que for, dentro de nós, ou numa ação externa concreta, porque acaba que tudo faz parte de um mesmo pacote, isso vai nos arrastando para uma perversidade que a gente não percebe, que acaba que cria exponenciamentos importantes dentro de nós, porque a turminha obsessora começa a locupletar e exponenciar esse estado de coisa, inclusive suflando uns contra os outros. E por isso que a gente percebe que em campo de batalha, as vinganças elas vão piorando. Então, se considerarmos que um dado grupo que estava atacando o outro faz prisioneiros de guerra, rende o outro grupo e faz prisioneiros de guerra
desse grupo que foi rendido, eles vão acabar deixando esses prisioneiros de guerra sem água, sem alimento, entregando para uma inteligência do Estado que vão interrogá-los, torturá-los. Acaba que um se aproxima do outro para supliciar ainda mais aquele que já está martirizado. Então é uma situação que não acaba. E que mesmo se a gente estivesse falando só da nossa inteligência, a gente evitava esse tipo de coisa. Só do raciocínio para escolher o que vai beneficiar a nós e aos outros, a gente evitaria essa situação. Então mostra que, igual, considerando um acampamento ali que os americanos haviam chegado depois de destruir essa casinhola no monte, onde tinha alguns japoneses ali, tinham civis ali misturados, pessoas que nem concordavam com aquela guerra, que estavam ali debaixo daquelas cabanas tentando sobreviver e acabaram sendo supliciados, mortos, mutilados, presos. Então, assim, o alcance da vingança vai ficando uma coisa tão inflamada, irracional, primitiva, que a gente acaba usando pessoas que não têm a ver com aquilo que está acontecendo para vingar, para esvaziar a nossa raiva, como uma válvula de escape, de liberação. E nesse sentido, inclusive houveram alguns recortes ali mostrando a questão de muitos japoneses ali chorando, em desesperação, e muitos outros ali no chão, e sem ter a interferência daqueles que houveram prendido eles para aliviar o sofrimento deles da forma que fosse. E quando um soldado americano tentou aproximar do japonês que estava aflito para poder ajudá-lo, um outro soldado americano matou esse soldado, porque ele tentou levar ajuda para o japonês. Em sendo assim, acaba que, a partir do momento que eu percebo uma situação como essa, eu preciso ter ações que vão auxiliar a diminuir esse estado de ignorância, ao invés de ficar só assistindo. Porque nós precisaremos ter compaixão e coragem para poder levar o consolo sem desequilibrarmos. Porque nós precisamos manter a harmonia, o equilíbrio para auxiliar melhor. Com isso, diante das situações que nós percebemos, porque se nessas guerrilhas patentes a gente vê esse tipo de coisa, a gente pode imaginar aquilo que acontece entre quatro paredes, porque isso é reflexo do que as pessoas vivem na sua intimidade. Onde alguém não suporta recuar a ideia de destruir o outro. Não dá conta, não absorve a perspectiva de andar um passo para trás para que o outro não seja destruído. Ele está tão inflamado por aquele ódio, por aquele rancor, e pelo desejo ardente de sofrer alguém, que ele teima na própria fascinação, na própria alienação, e ele não dá conta de recuar aquela ideia. E avança sobre o outro, causando as diversas violências que a gente percebe, orbe afora. Por isso que, quando Jesus ele diz para nós, inclusive na passagem
em que ele vai trazer a questão dos mortos enterrarem os seus mortos, mas para nós seguirmos após ele, depois que um rapaz disse para ele que queria segui-lo, mas ia primeiro enterrar o seu pai, que houvera falecido, inclusive estava ligado à questão da herança, porque naquela época, para um jovem receber a herança do seu pai que falece, ele precisa fazer a enterração. E Jesus então vai dizer, olha, deixe que o morto enterre seu morto, você vem e segue. Porque esse convite para a gente subir um patamar, sair dessa arena transitória e transpor um degrau. Com isso, se considerarmos que até mesmo o nosso coração, enquanto os nossos pensamentos são conhecidos por Deus, isso mostra que estamos realmente necessitados de fazer uma transformação que aconteça na nossa vibração dentro de nós. Se a gente olhar, por exemplo, a questão dos aumentos de casos de depressão no mundo, em que os índices falam dessa situação calamitosa que acontece e que traz aí, inclusive, tratamentos alternativos que estão sendo oferecidos enquanto substâncias que ou são injetadas ou colocam um adesivo na pele e que tem um efeito mais rápido, porque a medicação antidepressiva, ela demora aí uma janela de 14 a 21 dias para começar a fazer efeito. E dependendo do estado de dependência que o indivíduo tiver de uma medicação para um controle mínimo da própria cabeça, se troca, por exemplo, uma medicação, ou quando o indivíduo vai começar a tomar aquela medicação que está precisando com urgência, o fato de não ter aquele efeito, aqueles 14 dias, pode ser uma janela para alguma ação ruim, que depois o indivíduo vai precisar consertar aquilo. Então, existe aí, por exemplo, a alternativa que você injeta algo para já começar a ter o efeito antidepressivo, pelo fato de que a medicação, ela vai precisar de alguns dias para começar o efeito dela. Ou mesmo o indivíduo vai trocar de medicação. Por isso que quando a gente esquece o mal que alguém fez contra nós e focamos apenas no bem que nós podemos fazer, nós estaremos fazendo uma conduta que não deveremos nos afastar dela, nem mesmo na ideia. Porque Deus, ele vai conhecer todas as coisas e feliz se nós pudermos deitar a cabeça no travesseiro dizendo que não temos nada contra quem quer que seja. Inclusive, gente, nessas situações de guerrilha, a gente tem que ter muito cuidado para não tomar partido, porque isso é uma ilusão. Em qualquer situação onde você tem guerra, declarado ou não, em ambos os lados existem inocentes, pessoas que estão tentando combater aquele estado de coisa, estão levantando a bandeira da paz e que são os primeiros a serem prejudicados com aquilo que está acontecendo.
E em ambos os lados existem aqueles que estão insuflando a guerra, os revides de todo porte, e bloqueando a entrada de água, alimento e remédio para quem precisa. Então, qualquer análise que nós fizermos de bolsões de guerra, nós não tomamos parte de qualquer lado, mas procuramos, através aí da nossa oração, da palavra positiva, de PIX, que vai ajudar as instituições humanitárias que chegam até esses locais, levar o consolo. Aonde estiver alguém precisando dele, seja de que lado for. Porque mesmo quando nós considerarmos aquele que está tomando a frente e matando pessoas, nós também precisamos ver ele como irmão, alguém que precisa mais de ajuda. Porque o mais adoecido é aquele que encabeça uma guerrilha. E quando a gente fala dessa questão de ajudar, não há exceções para que essa ajuda chegue. E principalmente o que fomenta a guerra é que mais precisa de ajuda. Como uma moça que ela ficou um período ali trabalhando na instituição Médicos Sem Fronteiras, e ela estava na faixa de Gaza. E ela retornou há pouco tempo para o Brasil, e ela dizia ali da situação que não vence a necessidade das pessoas ali. Daí, à medida que você tem ali um hospital improvisado para atender as pessoas, chega uma ordem de recuo. E mesmo aquele que chega nesse hospital e recebe um curativo e vai para casa, ele precisa ter aquele curativo refeito. Mas aí aquele hospital já não está mais ali, porque ele precisou recuar, ir para um outro local. Há a questão, por exemplo, dos drones, que mesmo que você tenha um cessar-fogo aparente, porque fica naquela corda bamba, na iminência de explodir, de novo a situação dos bombardeios. Enquanto está ali naquele cessar-fogo, os drones ficam sobrevoando com aquele barulho que eles fazem, atormentando o emocional das pessoas. Então, um indivíduo que está numa região que vive esse tipo de coisa, ele não consegue se manter equilibrado. E mesmo se a gente considerar que a pessoa ela pode ir para um outro local, ela pode fugir daquele espaço, às vezes há bloqueio de movimento de refugiados. Nem sempre alguém que está ali, por exemplo, numa faixa de Gaza, e que desejaria ir para um outro local, tem a rota para fazer isso. A saída pode estar bloqueada daquela região para ele. Da mesma forma que bloqueiam para ele a água, a comida, o remédio, o curativo, um quarto, porque aí o indivíduo fica ao léu. Em sendo assim, nós temos aí várias instituições humanitárias que vão fazendo esse trabalho de tentar fazer chegar o auxílio, mas que não vence a necessidade, porque ela vai ampliando devido a esses bolsões de guerra estarem aumentando. E com isso acaba que quando a gente pensa num tiro num determinado local, civis são atingidos, crianças, doentes, convalescentes, idosos são alcançados por aquela artilharia, ficam mutilados, mais adoecidos e precisando de um atendimento diferenciado. Em sendo assim, a gente vai percebendo aí essa questão das mortes que vão acontecendo e da questão dos adoecimentos, dos feridos de toda sorte que espalham em meio a essa situação.
Por isso que quando a gente fala, por exemplo, a questão do degredo que a Terra está sofrendo, isso é grave. Porque aquele espírito endurecido no mal, que os benfeitores não vê perspectiva dele modificar a sua conduta e se sensibilizar com o que ele está causando a outrem, de alguma forma, e tentar refazer a sua rota para, ao invés de seguir um caminho de infortunar, ele possa tentar minorar o caos que está no meio onde ele encontra, ele acaba que vai ser degradado para um orbe mais primitivo. Porque o endurecimento no mal é uma característica do espírito primitivo e também aquele que diz não perdoa. Visto que quem